Vamos então resolver a segunda parte do conjunto de exercícios, problemas e desafios complementares sobre números racionais, página 52 a 53 do manual. A resolução vai abranger os exercícios destas duas folhas, isto é, desde o 8 ao 17. Vamos então resolver o primeiro exercício e o enunciado diz-nos o seguinte: determina os números em falta de modo a obter as afirmações verdadeiras. Portanto, nós temos aqui 4 adições algébricas e em cada uma delas existe um valor desconhecido. Pretende-se que seja calculado esse valor desconhecido. Vamos então resolver este exercício utilizando duas metodologias. A primeira, vamos utilizar a representação de números inteiros na reta numérica e a segunda, vamos recorrer à resolução de uma igualdade. Iniciando então a resolução dos exercícios pelo primeiro método, nós temos menos 13 menos valor desconhecido é igual a menos 8. Vamos transformar esta expressão numa adição de parcelas. Então fica menos 13 mais menos valor desconhecido. É a mesma coisa, não é? Mais por menos dá menos. Portanto, transformamos esta expressão numa adição, mantendo o sinal da segunda parcela. Portanto, em termos gráficos, como é que podemos visualizar isto? Menos 13 é um segmento reto orientado 0, menos 13. Isto é, nós deslocamos do ponto da origem, cuja abscissa é 0, até o ponto da abscissa menos 13. Para voltarmos a um ponto da abscissa igual a menos 8, que é que nos diz o segundo membro, o que é que nós temos que fazer? Temos que nos deslocar para a direita 5 unidades. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 e chegamos ao ponto da abscissa menos 8. Portanto, a deslocação desde o ponto da abscissa 0 até ao ponto da abscissa menos 8 foi feita por uma deslocação para a esquerda entre 0 e menos 13 e uma para a direita entre menos 13 e menos 8. O que nós pretendemos aqui não é determinar esta deslocação de menos 13 a menos 8, mas o seu simétrico. O simétrico do segmento orientado menos 13, 8 é o segmento orientado 8, menos 8, menos 13. Portanto, é este. Portanto, no fundo, vamos ter esta adição de um segmento orientado 0, menos 13 e um segmento orientado menos 8, menos 13, porque é o simétrico deste segmento. Portanto, o valor da nossa variável não é mais 5, mas é menos 5, que é o simétrico disto. No segundo caso, temos menos 7 menos valor desconhecido é igual a 19. Vamos transformar então isto numa adição, fica menos 7 mais menos valor desconhecido é igual a 19. Portanto, temos uma deslocação do ponto da abscissa 0 até ao ponto da abscissa menos 7, que esta é a primeira parcela, e depois temos uma adição de modo a posicionarmos no ponto da abscissa igual a 19, que é o que nos diz o segundo membro. Ora, para deslocarmos do ponto menos 7 ao ponto 19, temos que deslocar para a direita quantas unidades? Temos que nos deslocar 7 unidades mais 19, isto é 26. Portanto, temos que nos deslocar 26 unidades para a direita. Mas nós não pretendemos este valor, pretendemos o seu simétrico, né? menos valor desconhecido. O simétrico do segmento orientado menos 7, 19, é o segmento orientado 19 menos 7, que é exatamente este que está aqui. Portanto, aqui na parte de cima temos a representação da nossa expressão, em que aparece o primeiro termo, menos 7, e o segundo termo, menos 26. Menos 26 é este segmento de reto orientado. No terceiro caso, temos valor desconhecido mais menos 8 igual a 0. Portanto, aqui já temos uma adição, já não precisamos fazer a adaptação. Portanto, deslocamos do ponto da abscissa 0 até ao ponto da abscissa menos 8, é uma parcela, e agora queremos nos posicionar no ponto da abscissa 0, isto é, queremos voltar ao ponto da abscissa 0. Então, andamos 8 casas para a esquerda e temos que andar outra vez 8 casas para a direita. Portanto, o nosso valor desconhecido é quanto? É exatamente mais 8, que é 8 casas para a direita. Vamos então resolver o exercício seguinte. Valor desconhecido menos 7 é igual a menos 10. Vamos transformar esta expressão numa adição de parcelas. Portanto, fica valor desconhecido menos por menos dá mais 7 é igual a menos 10. Portanto, se nos deslocarmos do ponto da abscissa 0 para o ponto da abscissa igual a 7, posicionamos aqui nesta extremidade deste segmento reto orientado. E se agora pretendemos posicionar-nos no ponto da abscissa menos 10, significa que temos que nos deslocar para a esquerda até chegar ao ponto da abscissa menos 10. Isto é, temos que nos deslocar 7 unidades mais 10. Isto é, temos que nos deslocar para a esquerda 17 unidades. Portanto, o nosso valor desconhecido é exatamente menos 17.
Vamos agora resolver os mesmos exercícios utilizando as regras da igualdade matemática. Eu sugeria que, para recordar, as noções de igualdade matemática dadas no ensino básico, não é? Portanto, eu sugeria a visualização de vídeos cujos link deixo abaixo. São estes 4 vídeos, 3 vídeos mais um de aplicações, onde se analisa a ideia da igualdade, as igualdades e desigualdades e a balança, a relação de equivalência entre os dois membros e igualdades e a balança. Portanto, vamos então resolver utilizando esta segunda metodologia e vamos primeiro visualizar aqui em termos de balança como é que funciona a resolução desta igualdade. Nós temos menos 13 menos valor desconhecido igual a menos 8. Isto é, no prato esquerdo da balança nós temos menos 13 menos valor desconhecido. No prato direito temos menos 8. Isto é, à esquerda da igualdade temos o primeiro prato, à direita do sinal da igualdade temos o segundo prato da balança. Portanto, se nós queremos isolar a variável no primeiro prato da balança, nós, para fazermos desaparecer aqui o menos 13, temos que somar mais 13. Isto é o simétrico. Para quê? Para que a sua adição algébrica dê 0. Portanto, quando nós adicionamos aqui mais 13, a balança fica desequilibrada. Porquê? Porque nós adicionamos aqui uma quantidade num prato esquerdo e não adicionamos no prato direito. Portanto, para que a balança fique equilibrada, se nós adicionamos uma quantidade no prato esquerdo, temos que adicionar a mesma quantidade no prato direito. Então fica menos 8 mais 13. Então a balança fica em equilíbrio. Então aqui fica menos 13 mais 13 fica 0. Portanto, fica apenas o nosso valor menos valor desconhecido. E do outro lado fica menos 8 mais 13, ou seja, mais 5. Portanto, sinal de valor absoluto maior, diferença dos valores absolutos. Contudo, o que nós temos aqui não é o nosso valor desconhecido, mas é o simétrico desse valor. Portanto, nós não queremos o simétrico, queremos o valor. Então temos que multiplicar por menos 1 ambos os membros da igualdade. Então fica menos 1 vezes menos valor desconhecido, fica menos por menos fica mais valor desconhecido, é igual a menos por mais fica igual a menos 5. Portanto, menos 5 é o nosso valor desconhecido. Portanto, em termos de resolução, é exatamente isto que nós fizemos. Passamos o menos 13 para o outro lado, no fundo é equivalente a esta modificação aqui na balança, sinal contrário, fica menos 8 mais 13, portanto fica menos 8 mais 13 fica mais 5. Nós não queremos o valor simétrico, mas queremos o valor do valor desconhecido. Então o simétrico de mais 5 é exatamente menos 5, foi o que nós obtivemos ali. No segundo caso, temos menos 7 menos valor desconhecido é igual a 19. Portanto, somamos aqui mais 7 para anular. A balança fica em desequilíbrio, temos que adicionar a mesma quantidade no segundo membro, fica 19 mais 7 em cada membro, então aqui fica 0, ali fica 26. Nós não queremos o valor simétrico, mas queremos o valor desconhecido, então o simétrico de mais 26 é menos 26. Portanto, em termos de resolução, é exatamente o que nós acabamos de ver. Temos menos 7, o menos 7 passa para o segundo membro com o sinal contrário, mais 7, fica 19 mais 7, fica 26. Não queremos o valor simétrico, mas queremos o valor da variável. Portanto, o simétrico de mais 26 é menos 26. Terceiro exemplo, valor desconhecido mais menos 8 é igual a 0. Portanto, no primeiro vamos transformar isto numa igualdade, fica mais por menos é menos, fica valor desconhecido menos 8 é igual a 0. Se pretendemos isolar a variável no primeiro prato da balança, temos que somar mais 8 para anular, mas a balança fica em desequilíbrio. Então temos que adicionar a mesma quantidade no segundo prato. Portanto, fica menos 8 mais 8 fica 0, fica valor desconhecido, é igual a 8. Aqui não precisamos fazer mais nada, porque já temos no prato esquerdo da balança não o simétrico, mas o valor desconhecido, que é o que nós pretendemos calcular. Portanto, em termos de resolução, é exatamente a mesma coisa. Finalmente, o quarto exercício, temos valor desconhecido menos 7, ou seja, valor desconhecido mais 7 é igual a menos 10. Para podermos isolar a variável neste primeiro prato da balança, temos que adicionar menos 7, que é para ficar mais 7 menos 7 igual a 0. A balança aqui, ao retirar 7 unidades, fica em desequilíbrio. Temos que subtrair no segundo prato da balança o que subtraímos no primeiro prato. E então também subtraímos ali menos 7. Então aqui fica valor desconhecido mais 7 menos 7, anula, fica valor desconhecido. E do outro lado fica menos 10 menos 7, fica menos 17. Portanto, números com o mesmo sinal e somam-se os valores absolutos e dá-se o mesmo sinal. É igual a menos 17, que é exatamente o que obtivemos aqui na resolução da nossa igualdade. Portanto, é importante ficar com a ideia de que este tipo de exercícios pode ser resolvido por estes dois métodos.
aliás, mais à frente vocês vão dar em detalhe as equações do primeiro grau. No fundo é isto, não é? A equação do primeiro grau é isto. É uma igualdade em que existe uma variável. Isto é um valor desconhecido e que nós temos que resolver. Contudo, a metodologia já foi dada no ensino básico, não é? O ensino básico aprende-se exatamente as regras da balança. Portanto, o que eu tentei traduzir aqui e onde vocês podem ver em detalhe nos vídeos que deixo no respectivo link. Vamos então resolver o exercício número 9, que diz o seguinte: completar os espaços. Usa os sinais mais e menos no lugar do asterisco, de modo a obteres afirmações verdadeiras. Vamos então ver estas duas situações. Vamos começar pela primeira. Portanto, aqui nestes dois espaços podemos ter sinal mais ou sinal menos. Se nós tivéssemos aqui um sinal mais, por exemplo, o que é que fica? Mais por menos ficava menos. Ficava 1 menos 3. Se tivesse o sinal menos, ficava 1 menos por menos dá mais. Em vez de ter 1 menos 3, ficávamos com mais 3. Portanto, é assim que nós vamos analisar. Então, fazendo esta adição, destas primeiras duas, temos duas hipóteses. Ou fica 1 menos 3 é menos 2, ou fica 1 mais 3, que 1 mais 3 é 4. Agora vamos continuar com a expressão. A seguir, nós temos aqui um espaço. Pode ser um sinal menos ou um sinal mais. Se for um sinal mais, o que é que nós temos? Temos mais por menos, temos menos 4. Se for um sinal menos, temos menos por menos, fica mais 4. Assim como no de baixo. No fundo é a árvore, né? A análise nas várias hipóteses. Aqui também pode ficar mais por menos dá menos, ou menos por menos dá mais. Então vamos fazer as continhas. Temos menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 2 mais 4, menos 2 mais 4 dá mais 2. Na situação de baixo temos 4 menos 4 dá 0, são números simétricos, ou 4 mais 4 dá 8. Então, destas 4 hipóteses que nós temos, tendo em conta a combinação de sinais que podemos ter aqui, temos 4 soluções, menos 6, mais 12, 0 e 8. Qual é a nossa? A nossa é exatamente 0. Portanto, a nossa é exatamente esta. Isto é, aqui nesta, desembaraçando de parênteses, nós temos de ter 1 mais 3 menos 4 é igual a 0. Analisando a expressão, nós aqui temos que ter mais 3, que é o valor que nós obtemos aqui. E aqui temos que ter menos 4, certo? Mais 3 e menos 4. Então, para que esta combinação do sinal de exterior com o sinal do número seja positivo, então, se o sinal do número é negativo, nós temos que ter aqui menos. Temos que ter aqui menos 3 para dar mais 3. Do mesmo modo aqui, se nós pretendemos obter como combinação do sinal exterior e o sinal do número menos 4, e se o número é menos 4, então o sinal exterior tem que ser mais, para que seja mais por menos dê menos. Então, os espaços podem ser preenchidos desta maneira. 1 menos 3 mais menos 4 é igual a 0. Né? Desembaraçando de parênteses, aqui é fácil de ver. Portanto, fica mais 4 menos 4 é igual a 0. A segunda situação, fazemos do mesmo modo. Portanto, temos menos 13, temos duas hipóteses. Se o sinal for mais, nós vamos ter aqui menos 10. Se o sinal for menos, nós temos menos por menos, temos mais 10. Ou seja, fazendo a primeira adição algébrica, temos menos 13 menos 10 dá menos 23. A segunda hipótese dá menos 13 mais 10 dá menos 3. Tendo estes resultados, vamos combinar com a segunda. Neste caso pode ser o sinal mais. Se for o sinal mais, nós temos mais 5. Se for o sinal menos, temos menos 5. Portanto, temos a hipótese mais 5, menos 5 nas duas. Combinando agora o menos 23 com mais 5, menos 23 mais 5 dá menos 18. Menos 23 menos 5 dá menos 28. Menos 3 mais 5 dá mais 2 e menos 3 menos 5 dá menos 8. Ora bem, destas 4 hipóteses, qual é aquela que corresponde ao nosso valor do segundo membro? É menos 8. Portanto, não há dúvida que a nossa solução tem que ser esta. Isto é, a combinação do sinal exterior com o número tem que ser positivo, mais 10. A combinação deste sinal com o número tem que ser menos 5. Então, para que este valor aqui, esta combinação seja mais 10, se o valor do número é menos 10, no exterior tem que estar o sinal menos, para que seja menos por menos dê mais. Na outra situação, como o número não está entre parênteses, o sinal corresponde ao sinal do próprio número, não é? Portanto, neste caso é menos 5, certo? Portanto, o resultado é menos 13
menos 10, menos 5 é igual a menos 8. Se desembaraçarmos de parênteses, significa menos 13, menos por menos dá mais, portanto fica menos 13 mais 10, dá menos 3. Com menos 5 vai dar menos 8. Portanto, em problemas deste género, o que nós temos que fazer é a combinação das hipóteses que podem existir, não é? Começando da esquerda para a direita. Neste caso é simples, só temos duas operações e, portanto, temos que utilizar um diagrama deste tipo, não é? Problema 10. Pensa num número inteiro, adiciona-lhe 20, subtrai 30 ao resultado, adiciona menos 50 ao resultado, subtrai menos 20 ao resultado. Explica como podes obter o mesmo resultado final efetuando uma única operação. Ora bem, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar num número. Imaginemos um quadrado. Vamos adicionar-lhe 20. Portanto, fica o valor desconhecido mais 20. Subtrair 30 ao resultado. Isto é o resultado da adição anterior, que é entre parênteses. Vamos utilizar parênteses para que corresponda ao valor sempre do resultado. Vamos começar pelos parênteses curvos, portanto, valor desconhecido mais 20, vamos subtrair 30. E depois vamos adicionar menos 50. Vamos adicionar ao resultado anterior, que já é este parêntese menos 30, vamos adicionar mais o quê? Não um número positivo, mas um número negativo, menos 50. E agora a seguir, subtraímos menos 20 ao resultado. Portanto, o resultado é este todo, pomos entre chavetas, menos 20. Portanto, o que nós temos agora que fazer é desembaraçar de parênteses. Vamos começar por resolver os parênteses curvos, depois o parêntese reto e finalmente a chaveta e depois os números no exterior. Então aqui, mais por menos dá menos. Desembaraçamos o de parêntese curvo. Valor desconhecido mais 20, que é o outro parêntese curvo, é só tirar o parêntese curvo, menos 30. Vamos resolver o conteúdo do parêntese reto, fica valor desconhecido mais 20 menos 30 dá menos 10. Menos 50, o resto mantém-se tudo, não é? Então aqui já podemos fazer a combinação dos sinais, menos por menos dá mais e desembaraçar o parêntese curvo também. E agora vamos desembaraçar do parêntese reto, fica valor desconhecido, menos 10, menos 50, fechar a chaveta, mais 20. Portanto fica valor desconhecido é igual a menos 10, menos 50 é menos 60 e desembaraçamos de chaveta. Portanto fica valor desconhecido menos 60, que é a soma destes dois, mais 20. Menos 60 mais 20, o que é? Valor absoluto maior corresponde ao 60, sinal negativo. Diferença dos valores absolutos, 60 menos 20 dá 40. Portanto, o que nós podemos dizer é o seguinte: ao número pensado adiciona-se menos 40, ao número pensado adiciona-se menos 40 ou subtraímos 40. Portanto, é uma maneira simples de simplificar este raciocínio todo que nós fizemos aqui. Pensa-se no número e depois, em vez de fazer estas operações todas, basta-se dizer que ao número pensado adiciona-se menos 40, não é? Ou subtrai-se 40. Problema número 11. Qual é a abscissa do ponto médio do segmento reto AB, ou seja, do ponto equidistantes dos pontos A e B, sendo que A tem da abscissa menos 20 e B da abscissa 2. Vamos representar os pontos na reta numérica. O ponto A tem da abscissa menos 20, é este ponto aqui, e o ponto B tem da abscissa 2. Então significa que se o ponto A tem da abscissa menos 20, a distância do ponto A à origem é 20 unidades. Se o ponto B tem da abscissa 2, a distância do ponto B à origem é 2 unidades. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser esta distância, que é 20, mais 2, que é 22, que é esta toda aqui, não é? Portanto, para calcular a abscissa do ponto médio, vamos utilizar duas metodologias. Ou calculamos a metade da distância entre A e B, e para isso, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar a distância do ponto A ao centro é módulo de menos 20, porque a sua abscissa é 20, portanto, e a distância do ponto B à origem é módulo de 2. Módulo de menos 20 é 20, nós sabemos, e o módulo de 2 é 2. Portanto, fica 20 mais 2, 22, sobre 2 é 11. Isto significa então que se a distância do ponto A ao ponto B é de 22 unidades, o seu ponto médio vai estar distanciado a 11 unidades de cada um dos extremos, não é assim? Para podermos localizar esse ponto na reta numérica, podemos partir de um dos extremos. Se partirmos do ponto A, andamos 11 unidades para a direita. Isto fica menos 20 mais 11,
para a direita mais 11 dá menos 9. Se partimos do ponto B, nós temos que andar 11 unidades para a esquerda. Isto é, andamos aqui 2 mais 9 dá 11. Tá? Vamos ter o ponto menos 9 na mesma. O segundo método será a abscissa do ponto médio entre A e B. Isto é, se a abscissa do ponto A é menos 20 e se a abscissa do ponto B é mais 2, basta calcular a média destas abscissas. Portanto, fica menos 20 mais 2 dá menos 18. Não é? O valor absoluto maior é este, portanto dá o sinal do resultado, diferença dos valores absolutos dá 18. É dividir por 2 dá menos 9. Dá-nos logo diretamente a abscissa. Portanto, esta segunda metodologia é mais simples que a primeira. Não é? Vamos então resolver o problema número 12, que diz o seguinte: desenha no teu caderno uma reta numérica e assinala os pontos M, N, P e Q, sabendo que NQ é igual a MP, igual a 6, e portanto P é um ponto médio do segmento de reta NQ, 2 dos 4 pontos têm abscissas negativas e o ponto Q tem abscissa positiva. Portanto, isto é um conjunto de informações que nós temos que ir escrevendo e fazendo um croquisito. Vamos começar por desenhar a reta numérica. Desenhamos aqui a reta. Não sabemos onde é que fica a origem, para já. E o enunciado diz-nos o seguinte. Temos 4 pontos, N, Q, M e P. Sabemos que o segmento de reta NQ, vamos marcar um ponto aqui N e aqui um ponto Q. O segmento de reta NQ tem de comprimento 6 unidades, que é exatamente igual ao segmento MP. Agora, sabemos que o ponto P é o ponto médio do segmento NQ. Se este ponto P é o ponto médio deste segmento, significa que a distância entre o ponto P e Q é igual à distância entre o ponto P e N, ou seja, 3 unidades, que é metade. Para já temos marcados 3 dos 4 pontos. Não é? Falta-nos o ponto M. Vamos ver as outras condições. Portanto, se o ponto P é o ponto médio do segmento NQ e se o segmento de reta PM é igual, tem o mesmo comprimento que o segmento de reta NQ, nós temos que marcar agora o ponto M. O ponto M ou ficará para a direita e ficará a uma distância de 6 do ponto P, ou ficará à esquerda e ficará a uma distância também de 6 do ponto P. Portanto, temos estas duas hipóteses. Portanto, o ponto M pode ficar à esquerda do ponto N, ou o ponto M poderá ficar à direita do ponto Q. Correto? Vamos então à quarta condição. 2 dos 4 pontos têm abscissas negativas. Portanto, se dos 4 pontos 2 têm abscissas negativas, significa que os outros 2 pontos têm abscissa positiva. Portanto, se o ponto Q tem abscissa positiva, vamos analisar as duas hipóteses. Se o ponto M estiver à esquerda do ponto N, que é uma das soluções, é esta, e o ponto Q tem abscissa positiva, significa que o ponto imediatamente à esquerda também tem que ser abscissa positiva. Nós sabemos que temos dois pontos de abscissa positiva e 2 pontos de abscissa negativa. Se o ponto M estiver à direita do ponto Q e se o ponto Q é de abscissa positiva, significa que o ponto M também tem que ser de abscissa positiva. E os dois à esquerda têm abscissa negativa. Não é? Portanto, numa sequência de 4 pontos, se 2 são positivos e 2 são negativos, quer dizer que os 2 da esquerda são negativos e os 2 da direita são positivos. Os 2 da esquerda são negativos, os 2 da direita são positivos. Na outra hipótese é a mesma coisa. Os 2 da esquerda são negativos e os 2 da direita são positivos. Faça isto, temos várias hipóteses. Por exemplo, podemos apresentar aqui 2 exemplos. Por exemplo, P, que é positivo, neste caso, pode ser mais 2, e o Q, que é uma distância de 3, que nós já vimos, PQ é uma distância de 3, que é mais 2 mais 3 dá mais 5. Os outros 2 são negativos, então vamos ter mais 2 menos 3, dá menos 1, não é? Andamos 3 unidades para a esquerda. E agora, mais uma distância de 3 mais para a esquerda, fica menos 1, menos 3, fica 3 unidades para a esquerda, fica menos 4. Então, a primeira hipótese, um dos exemplos pode ser menos 4, menos 1, mais 2, mais 5. Em que os pontos são M, N, P e Q, da esquerda para a direita. Se o ponto M estiver à direita, por exemplo, o ponto Q pode ser mais 1. Não é? Se for mais 1, o que é que significa? Significa que o ponto M também é positivo, estará numa distância de 3, isto é, mais 1 mais 3 dá mais 4, e os outros 2 são negativos e estão à esquerda. Portanto, mais 1 menos 3 dá menos 2, e depois menos 2 menos 3 dá menos 5. Portanto, temos aqui 2 hipóteses para a representação dos 4 pontos, tendo em conta as condições que o enunciado nos deram.
O 13º problema é investigar, calcula o valor numérico de cada uma das expressões, temos aqui vários casos, vamos resolver sequencialmente, vamos começar pelo primeiro, que é simples, 2 menos 1, este é bastante simples, o valor absoluto maior é o 2, portanto sinal mais, diferença de valores absolutos, 2 menos 1 é o resultado, portanto mais 1. Aqui temos 3 menos 2, vamos fazer sequencialmente da esquerda para a direita, 3 menos 2 dá mais 1, primeiro, o valor 3 é o maior valor absoluto, portanto fica mais 1, como é o primeiro despreza-se o sinal, fica aqui mais 1 dá 2. O terceiro caso temos 4 menos 3, 4 menos 3 quanto é que é? É 1, e depois mantém-se o 2 menos 1. Agora vamos fazer a segunda, 1 mais 2 dá 3. E depois, finalmente, a outra subtração, temos 3 menos 1 dá 2. Positivo mais 3, este é negativo menos 1, portanto, valor absoluto maior é o 3, portanto, mais, diferença dos valores absolutos, 3 menos 1 dá 2. A linha D temos 5 menos 4 mais 3 menos 2 menos 1, fazemos sequencialmente, é o mesmo processo. 5 menos 4 dá 1, depois 1 mais 3 dá 4, depois 4 menos 2 dá 2, e 2 mais 1 dá 3. Portanto, fazemos sequencialmente da esquerda para a direita. A linha E temos 6 menos 5 é 1, 1 mais 4 é 5, 5 menos 3 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 menos 1 é 3. A linha F temos 7 menos 6 é 1, 1 mais 5 é 6, 6 menos 4 é 2, 2 mais 3 é 5, 5 menos 2 é 3 e 3 mais 1 é 4. Neste tipo de problemas, no fundo, é resolver as adições da esquerda para a direita. O nível de prioridade é exatamente igual ao da adição e da subtração. Fazemos da esquerda para a direita e fazemos 2 a 2, para não haver enganos, não é? Poderíamos fazer tudo mentalmente, não é? Mas isso pode dar origem a enganos. Sugiro que façam uma adição algébrica de cada vez, não é? A linha G temos 8 menos 7 é 1, mais 6 dá 7, 7 menos 5 dá 2, 2 mais 4 dá 6, 6 menos 3 dá 3, 3 mais 2 dá 5 e 5 menos 1 dá 4. A segunda questão, no fundo, pede-nos para calcular o valor desta expressão. Se nós temos que analisar muito bem a expressão. Nós temos aqui 20 menos 19 mais 18 menos reticências, não é um espaço. Isto pode levar a um engano, pensar que é só aqui um número. Não. No fundo, aqui nós temos uma sequência de subtrações. No fundo, vamos ter 20 menos 19, reparem, é menos 1. Depois temos 18 menos 17. Depois vamos ter, nestas reticências, temos uma sequência até chegarmos aqui à subtração de 2 menos 1. Então vamos ter 18 menos 17, depois vamos ter 16 menos 15, 14 menos 13, 12 menos 11, 10 menos 9, 8 menos 7, 6 menos 5, 4 menos 3, até chegar ao 2 menos 1. Como nós vemos, a diferença entre dois números é sempre igual a 1. Portanto, quantos conjuntos é que nós temos aqui? Nós temos 10 conjuntos, não é? Estão aqui assinalados, de 1 a 10. Portanto, então o valor da expressão será 10 conjuntos vezes o valor de cada diferença. A diferença é como é 1, será 1 vezes 10, ou seja, 10. Agora podem perguntar, mas nós aqui temos uma sequência apenas de poucos números, não é? Se fosse uma sequência muito grande, podemos fazer as contas de outra maneira. Nós sabemos que a diferença é sempre de uma unidade. Nós estamos a começar no número 20, que é o valor máximo, e vamos terminar no valor mínimo, que é 2. Portanto, significa que 20 menos 2 sobre 2 vai nos dar o número de grupos a menos 1 que existem entre este valor máximo e este valor mínimo. Portanto, será 20 menos 2 sobre 2, dá um número de 9, 18, dá 18 sobre 2, dá 9, mais 1, porque é sempre mais 1, não é? Portanto, vamos ter 10 vezes a diferença entre cada destes dois números consecutivos, 20 menos 19, 18 menos 17 e assim por diante, vai-nos dar 1 vezes 10 vai-nos dar 10. Na segunda situação é do mesmo género, só que aqui temos uma quantidade maior, cá está 100 menos 99, depois 98 menos 97 e assim por diante até chegar ao 2 menos 1.
Agora, seria impraticável estarmos agora a pôr aqui as contas todas até chegar ao 2 menos 1. Nós temos aqui quantas situações? No fundo, já não temos 10 situações como temos aqui, mas já temos 50. Portanto, é impraticável estarmos a contar isto. Então, nós sabemos que o valor máximo é 100, o valor mínimo é 2. Portanto, como a diferença é sempre 1, dividimos por 2. Portanto, vamos ter 98, valor máximo menos valor mínimo sobre 2, dá 98 sobre 2, dá 49 situações mais uma. Né? Porque nós estamos a contar os extremos, temos que entrar com mais um. 49 mais 1 dá 50 casos, 50 diferenças. Como cada diferença é igual a uma unidade, nós fazemos 1 vezes 50 dá 50. Portanto, o valor desta expressão é igual a 50. Problema 14. Qual dos símbolos maior, menor, igual, pertence e não pertence, deves colocar no lugar do asterisco para obter as afirmações verdadeiras. Vamos ver uma situação de cada vez. Aqui temos menos 1 meio comparando com menos 2 quintos. Como é que nós podemos comparar duas frações com denominadores diferentes? Não podemos comparar. Temos que tornar o mesmo denominador. Neste caso, o mínimo múltiplo entre 2 e 5 é 10. Multiplicamos esta por 5 e aquela por 2. Vamos obter, portanto, 5 décimos e na outra menos 4 décimos. Então, menos 5 décimos é menor que menos 4 décimos. Basta ver na reta numérica. Menos 5 décimos é menor que menos 4 décimos. Menos 5 décimos é 0,5, não é? E 4 décimos, que é menos 2 quintos, é 0,4. Portanto, nós sabemos que o menor número está sempre à esquerda e o maior à direita. Portanto, o que está à esquerda é menos 1 meio, portanto é menor que aquele que está à direita. Nós sabemos que na reta numérica os números crescem sempre da esquerda para a direita, não é? Segundo, temos menos o simétrico deste módulo. E aqui temos menos 2 quintos. Portanto, nós sabemos que o módulo de menos 2 quintos é 2 quintos, mantém-se o sinal menos atrás, este sinal menos, o valor de módulo menos 2 quintos é 2 quintos, e no outro temos menos por menos dá mais. Portanto, temos a comparação entre o número menos 2 quintos, que está aqui na reta numérica à esquerda, e o número mais 2 quintos que está à direita. Portanto, são números simétricos. Qual é o menor? O menor é o que está à esquerda. Portanto, menos 2 quintos é menor que mais 2 quintos. Aqui temos 2, 1 meio e 5 meios. Temos o número misto, temos que transformar numa fração para poder comparar. Portanto, fica 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5 meios, e no outro lado temos 5 meios. Portanto, é o mesmo número. Estamos a falar do mesmo número. Só que um está representado sob a forma de fração imprópria e a outra sob a forma de número misto. 14,4 temos 1 terço e 0,3. 1 terço e 3 décimos. Não, são frações com denominadores diferentes. Temos que tornar as frações com o mesmo denominador. Mínimo múltiplo entre 3 e 10 é 30, portanto aqui multiplica-se por 10 e aqui por 3. Vamos obter 10 30avos e 9 30avos. Portanto, 10 30avos e 9 30avos são números positivos. O 10 30avos está à direita do número 9 30avos, portanto significa que o número que está à esquerda é menor e o da direita é maior. Portanto, 10 30avos é maior que o número 9 30avos. Menos 2 e conjuntos dos números inteiros. O menos 2 nós verificamos que pertence ao conjunto Z, este verde. Portanto, o símbolo é pertence. Menos 2 pertence ao conjunto Z. Menos 4 meios e o conjunto dos números naturais. Menos 4 meios não pertence ao conjunto dos números naturais. Os números naturais são 0, 1, 2, 3, não têm frações. Frações estão nos números racionais, Q, não é? Portanto, não pertence. 5 terços também não pertence ao conjunto Z, porque o conjunto dos números inteiros são os números naturais e os seus simétricos para além do zero, como é evidente, e portanto não estão abrangidas as frações, portanto não pertence. 1 sétimo é um número fracionário, portanto pertence ao conjunto dos racionais, ao conjunto Q. Raiz de cúbica de 8, fazendo a decomposição de 8 em fatores primos, é igual a 2 ao cubo. Nós, se tivermos raiz cúbica 2 ao cubo, podemos simplificar esta raiz, porque isto no fundo pode ser representado sob a forma de potência, 2 levantado à fração de 3 terços. 3 terços é igual a 1, portanto significa que o resultado disto é igual a 2, não é? 2 levantado a 1 é 2. 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Cá está o conjunto dos números naturais, é este, N, o 2 está lá. Depois temos menos 2, 1 quinto, pertence ao conjunto dos números racionais, porquê?
temos aqui um número misto que desenvolvendo para fração imprópria é igual a menos 11 quintos. Os números racionais abrangem todos os números fracionários, não é? Assim como os números inteiros e os números naturais, porque nós sabemos que os números inteiros e os números naturais, se pusermos com um denominador igual a 1, é um número fracionário, não é? Portanto, neste caso, menos 11 quintos é um elemento pertencente ao conjunto dos números racionais. O módulo de menos 5 é 5 e 5 pertence ao conjunto dos números naturais. Temos então agora menos raiz quadrada de 0,25. 0,25 é 25 centésimos. Podemos decompor isto em 25 em 5 ao quadrado e 100 em 10 ao quadrado. Agora temos aqui uma divisão de potências com bases diferentes, mesmo expoente. Podemos dividir as bases e dar o mesmo expoente. Isto é, englobar o 5 e o 10, portanto fazer 5 décimos elevados ao quadrado. Simplificando o 2 com a raiz, nós obtemos então menos 5 décimos. Menos 5 décimos não pertence ao conjunto dos números inteiros. Exercício 15. Considera o conjunto A constituído pelos elementos 3 quartos, menos 1, 4 meios, menos 2, menos 5 quartos, 1 quarto e 1 meio. Indica os dois números simétricos, os números naturais, os números inteiros, o inverso de 4 terços e o simétrico do inverso de menos 2. Vamos ver sequencialmente. Vamos então só ver qual é o valor desta fração. 4 meios é 2 e 1 quarto é 5 quartos. Portanto, os dois números simétricos é menos 5 quartos e 5 quartos. Portanto, temos aqui menos 5 quartos e 5 quartos, que no fundo é 1 quarto. Do conjunto A, os que são números naturais é apenas o 4 meios. Isto é, 4 meios é 2, pertence ao conjunto N. Pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto N. É o que nós pretendemos. A linha C, os números inteiros. O conjunto dos números inteiros temos menos 2, menos 1 e 4 meios, que é 2. Neste caso, os três elementos podem formar um conjunto C, que eu designei por C, que está contido no conjunto dos números inteiros. O inverso de 4 terços é 3 quartos. E 3 quartos pertence ao conjunto A. Né? 3 quartos aqui. E temos agora o simétrico do inverso de menos 2. Vamos ver o inverso de menos 2, fazendo da direita para a esquerda, em termos de linguagem matemática. Portanto, o inverso de menos 2 é 1 sobre menos 2, ou seja, menos 1 meio. Este sinal afeta a fração, fica menos 1 meio. O simétrico deste valor é menos aquele valor, dá menos por menos dá mais, dá 1 meio. Portanto, 1 meio pertence ao conjunto A. Já está. Vamos à segunda questão do exercício 15. Representa numa reta numérica os pontos cujas abscissas correspondem aos elementos do conjunto A. Temos aqui os elementos do conjunto A. Por exemplo, o elemento 3 quartos. Temos a unidade dividida em 4 partes. Nós queremos 3 dessas 4 partes. Portanto, este segmento corresponde a este ponto da abscissa 3 quartos. Ponto menos 1 é aqui. Ponto menos 1 na semirreta negativa. 4 meios já vimos que é 2, né? Corresponde a esta posição. Menos 5 quartos, imaginamos aqui a unidade dividida em 4 partes e nós queremos 5 partes iguais a estas 4. Portanto, temos aqui 4 partes mais este bocado, que é 1 quarto da unidade. Dá 5 quartos. 1 quarto já vimos que é um número misto que é igual a 5 quartos, na mesma. E 1 meio está aqui apresentado. Temos a unidade dividida em 2 partes. Queremos uma dessas 2 partes. Portanto, fica aqui este ponto localizado aqui a meia distância entre o 0 e o 1, ou seja, corresponde a 0,5. Exercício 16. Na figura seguinte está representado um percurso dividido em 3 partes. Temos aqui uma parte A, uma parte B e uma parte C. Determina a fração que representa a parte do percurso que não está perceptível. Se nós temos aqui a parte A como 7,26 avos do percurso, e o percurso B como 5,13 avos do percurso total, é fácil determinar a fração correspondente ao percurso C. Nós sabemos que a soma das partes, portanto isto é A mais B mais C, é igual à unidade. Nós sabemos que a parte A vale 7,26 avos, a parte B vale 5,13 avos, a parte C é que nós pretendemos determinar. Portanto, vamos calcular o mesmo denominador para esta igualdade.
O mínimo comum vamos considerar 26, entre 26 e 13 é 26, aqui multiplica-se por 1, aqui por 2, aqui no C 26 e aqui também 26. Fica então 7 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 26C é igual a 26. Podemos desembaraçar de denominadores, porque é equivalente a multiplicar ambos os membros da igualdade por 26. Então ficamos com 7 mais 10, mais 26C é igual a 26. Vamos isolar a variável no primeiro membro, fica 26C, este fica aqui 17, passa para o segundo membro trocando o sinal, tem sinal mais, passa para o segundo membro com sinal menos, 26C é igual a 26 menos 17. Queremos isolar a variável C, portanto 26 está a multiplicar por C, passa para o segundo membro a dividir, portanto 26C é igual a 9, portanto 9 é 26 menos 17. 26 C é igual a 9, portanto C é igual a 9 a dividir por 26. Esta fração não pode ser simplificada porque os números são primos entre si. Aliás, é fácil de ver. Calculando compondo os números em fatores primos, 9 é igual a 3 ao quadrado, 26 é igual a 2 vezes 13. Sabemos que o máximo divisor comum entre dois números é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Não existem fatores comuns, o único fator, neste caso o único divisor comum é o 1. Portanto, significa que a fração está na forma reduzida. Vamos então finalmente resolver a pergunta 17. No fundo é cálculo destas 4 expressões numéricas. Vamos então começar pela primeira. Temos 1/5 menos 2/3 mais 2. Ora bem, quando estamos a resolver expressões numéricas, temos que ter em atenção duas coisas. Temos que ter presente a regra de sequência de sinais e a ordem de prioridade na execução das operações matemáticas. Neste caso, só temos subtrações e adições, estão ao mesmo nível, portanto, é fazer da esquerda para a direita, portanto, não há qualquer dúvida. Como estamos perante frações que não têm o mesmo denominador, temos que calcular o denominador comum. Neste caso, o mínimo comum entre 5 e 3 é 15. Portanto, aqui é preciso multiplicar por 3, aqui por 5 e este caso por 15. Portanto, fica 1 vezes 3 menos, atenção ao sinal, porque aqui é mais, né? Mais 1 vezes 3, por isso é que nós expressamos o sinal mais. Menos 2 vezes 5, mais 2 vezes 15. Isto fica 3 menos 10 mais 30, ou seja, fica 23 quinzeavos. Esta fração não pode ser simplificada, porque 23 é um número primo e 23 não é divisor de 15, portanto está na forma reduzida. Vamos passar então à linha 2. Esta expressão é mais complexa, porquê? Porque além de termos adições, neste caso só temos adições, mas já temos um parênteses. O parênteses curvo é o primeiro que deve ser resolvido. Vamos então resolver o conteúdo do parênteses curvo. Portanto, em termos de sequência, nós devemos tê-la em mente. Eu aqui detalho nos 4 exercícios. Vou tentar detalhar a sequência de operações para vocês poderem comparar com as prioridades. Portanto, a primeira coisa é o parêntese, depois dentro do parêntese, como só temos adições, é da esquerda para a direita. Significa que esta setinha quer dizer isso mesmo, não é? É fazer a adição, neste caso é uma, é da esquerda para a direita. Depois de ter feito o interior do parêntese e desembaraçando do parêntese curvo, vamos fazer a adição. Está aqui o sinal mais. Portanto, esta sequência é muito simples. Dentro do parêntese, mas antes de iniciar a resolução dentro do parêntese, podemos fazer em paralelo desenvolver este número misto. Não é? Portanto, 2 vezes 3 mais 1 dá logo 7 terços. Depois, dentro de parênteses, desenvolvemos o número misto, portanto fica menos 1 vezes 2 mais 1 sobre 2, e aqui também fica 2 vezes 5 mais 2 sobre 5. Isto fica menos 3 meios mais 12 quintos. Nós temos que calcular agora esta adição, teríamos que calcular o mínimo comum entre 2 e 5, mas como nós apenas temos adições, eu vou já calcular o mínimo comum destes 3 números, porque a seguir a esta adição, o resultado já fica preparado para ser adicionado por este. Vocês poderiam calcular o mínimo comum entre 2 e 5, se é 10, calculavam aqui o resultado sob a forma de fração em que o denominador seria 10 e depois teriam que calcular o mínimo comum entre 3 e 10. Eu vou fazê-lo já de uma única vez, então fica o mínimo comum entre 3, 2 e 5 é 30. Portanto, aqui tem que multiplicar por 15, aqui por 6 e ali por 10. Portanto, fica 10 vezes 7 sobre 30, entre parênteses podemos fazer já as nossas continhas, menos 3 vezes 15 mais 12 vezes 6, isto dá menos 45 mais 72
sobre 30. Eu aqui neste caso resolvi fazer a conta logo de uma única vez. Portanto, fica 27 30avos mais 70 30avos, desembaraçando de parênteses curvo, fica 70 mais 27 dá 97 30avos. Vamos então passar ao terceiro exercício. Este exercício tem maior complexidade. Temos aqui um parênteses curvo e parênteses reto. Como só temos adições e subtrações, vamos calcular o mínimo comum já de toda a expressão. Só se calculássemos apenas o mínimo comum para o parênteses curvo e depois o parênteses reto, as frações iam aparecer com um denominador igual a 5. Depois teríamos que tornar a calcular o denominador comum para a subtração exterior, ou parênteses reto. E para simplificar, calculamos logo o mínimo comum entre 10 e 5, não é? Que é 10. Então fica menos 1 décimo, menos 2 vezes 10, 1 vezes 2, 2 vezes 2 e 1 vezes 10. Portanto, fica menos 18 décimos, mais 4 décimos, menos 10 décimos. Ou seja, desembaraçando de parênteses curvo fica menos por mais dá menos 18 décimos, mais 4 décimos, menos 10 décimos. Menos 18, menos 10 dá menos 28, mais 4 dá menos 24. Desembaraçando agora de parênteses reto, menos por menos dá mais, portanto fica 1 décimo, menos 1 décimo mais, menos por menos dá mais 24 décimos, ou seja, mais 24 menos 1 dá mais 23 décimos. Esta fração está na forma simplificada, porque 23 é um número primo e não é divisor de 10. Vamos ver finalmente a linha 4 e verificamos que esta expressão tem dois parênteses curvos. Portanto, podemos resolver, a prioridade é começar pelos parênteses curvos, podemos resolver em paralelo dentro dos parênteses curvos. Não afeta nada, não é? Depois temos o resultado deste parênteses curvo e o resultado deste, vamos fazer a subtração. Então, como é que nós fazemos? Vamos calcular o mínimo comum já da fração completa, porque só temos adições e subtrações. Nesse caso é 14, entre 7 e 2 é 14. Aqui multiplica-se por 2, aqui por 7, aqui por 14, aqui por 7, ali por 14, ali por 7. Portanto, fica 5 vezes 2 sobre 14, menos 2 vezes 14, mais 1 vezes 7, e aqui neste parênteses curvo também, em simultâneo, podemos fazer em simultâneo, fica menos 2 vezes 14, mais 1 vezes 7. Isto é, fica menos 28 mais 7 sobre 14, e menos 28 mais 7 sobre 14. Ou seja, fica aqui menos 28 mais 7 fica menos 21 quartos e aqui fica menos 21 quartos. 10 14avos menos por menos dá mais e aqui mais por menos dá menos. Nós obtemos aqui dois números simétricos, 21 14avos e menos 21 14avos, simplificamos, isto é igual a 10 14avos. Podemos simplificar a fração, é divisível por 2, 10 dividido por 2 dá 5 e 14 dividido por 2 dá 7, ou seja, 5 sétimos. Esta fração está na forma reduzida, porquê? Porque 5 é um número primo, assim como o 7. 5 não é divisor de 7, nem 7 é divisor de 5. Portanto, está na forma reduzida. Mas, se repararem, como vamos já ver a seguir, nós tivemos aqui trabalho desnecessário, porque não fizemos uma análise correta da expressão. Se repararem, a expressão aqui, menos 2 mais 1 meio e menos 2 1 meio, o conteúdo dos parênteses curvos são exatamente iguais. E mais, o primeiro tem sinal menos e o segundo tem sinal mais. Então são simétricos, cortávamos logo, não é? Cortávamos logo este menos 2 mais 1 meio com aquele parênteses curvo mais menos 2 mais 1 meio. E obtínhamos logo os 5 sétimos, foi o que nós obtivemos aqui. Portanto, é importante às vezes perder alguns segundos a analisar a expressão, porque pode-nos poupar muito trabalho. Reparem o trabalho que nós tivemos aqui a fazer estas contas todas, quando o exercício se resume a isto. Simplifica-se estes dois termos, porque são números simétricos, anulam-se, não é? E, portanto, o nosso resultado só logo é a primeira parcela, é 5 sétimos.